Pessoal, em História, na página 68 do nosso livro didático mesmo, que é o Liga Mundo, tá? Nós vamos falar sobre as expedições. Como funcionavam essas expedições, que eram as bandeiras, né? Então, as bandeiras eram formadas por homens brancos, indígenas e mamelucos, que é a mistura da união do branco com o indígena, né? Onde começa a miscigenação no Brasil. Organizados em filas, esses homens abriam caminho no sertão andando a pé, com um deles à frente empunhando uma bandeira. Levavam baús carregados de armas, redes para dormir, cobertores e provisões, como o pão de farinha de guerra. Essa farinha era feita de mandioca e o pão podia durar meses. Então, né, um alimento que não perdia, podia ser guardado por meses. A alimentação era complementada com mel, peixe e caça obtidos durante a viagem. Também havia mulheres indígenas nessas expedições. Elas ficavam encarregadas da comida, das cuias, dos potes e da produção de remédios com ervas para curar feridas e mordidas de animais quando necessário. Então, o conhecimento indígena aí pesou muito, principalmente o da localização, né? Porque esses bandeirantes usavam a parte que os indígenas marcavam na floresta, né? Vamos dizer assim, aquelas pequenas estradas, aquelas pequenas aberturas, aqueles pequenos caminhos. Então, os indígenas que sabiam e as mulheres, né, cuidavam dessa parte de comida, os potes, que são, no caso, as cuias, é um fruto mesmo, que é a cabaça em que esse pessoal usava de prato para tomar água, para guardar alimento. Então, era isso. Partindo do rio Tietê, no atual estado de São Paulo, antes dele ser poluído daquele tanto, né, lá na antiguidade, certo? Os bandeirantes percorriam distâncias que chegavam a milhares de quilômetros, seguindo o curso de grandes rios. Foi assim que chegaram rumo ao sul até o atual Uruguai e rumo ao norte ao atual estado do Pará. Então, seguindo o curso dos rios, né? As expedições eram muito arriscadas, a selva era desconhecida pelos bandeirantes e ainda havia a fome e o risco de doenças. A marcha podia durar muitos meses ou até anos. Antes de partir, os sertanistas pediam proteção nas igrejas e deixavam suas casas sob o comando das mulheres da família. Aqui é a foto do Domingos Jorge Velho, de Benedito Calixto, né, a obra, retratada em 1903. A técnica usada foi óleo sobre tela. É uma obra que mede 1,40 m por 1 metro. Então, Domingos Jorge Velho foi um bandeirante. Então, olha só essa outra imagem aqui, que é o pouso de Monção do Sertão Bruto, de Aurélio Zimmermann, cerca de 1900, a partir de desenho de Hércules Florence. Então, também uma técnica que foi o óleo sobre tela. Então, aqui a chegada deles, eles se acomodando, descansando, as redes, a montagem da fogueira, né? Aqui todo o espaço da floresta, eles estavam se acomodando para dormir, aqui conversando, certamente montando, né, as estratégias de tempo, né, e de empenho na bandeira. Bom, um dos objetivos dessas expedições era aprisionar indígenas na época chamados de negros da terra, para vendê-los como escravos. Uma das táticas que utilizavam era atacar as missões jesuíticas, pois era mais fácil capturar os indígenas, já
catequizados e reunidos em um mesmo local. A mão de obra indígena era utilizada em diversas tarefas. Bom, não foi fácil, porque o indígena não aceitou a situação da escravidão, não. Então, por isso que houve muita matança, porque eles não aceitavam e não admitiam a escravidão. Aí, os índios já catequizados pelos jesuítas, que os jesuítas também vieram nas expedições com os portugueses, eles catequizavam esses indígenas, convenciam deles ser mais dóceis, de ter mais aceitação. Então, por isso que os bandeirantes atacavam as missões jesuíticas. Bom, uma vez escravizado, o índio era submetido a todo tipo de trabalho, nas lavouras, na derrubada das matas, no preparo das roças, nos engenhos, nos moinhos, nas casas, no transporte de mercadorias, equipamentos e alimentos, na construção de casas e edifícios, na caça, na pesca, no combate a outros povos. Esse texto aqui é A Conquista do Sertão, do Antônio Ferreira e do Ivano Rogério. Leia o texto a seguir e responda as questões. Só porque Macário era um ano mais novo que seu amigo Antônio, não pôde participar da grande bandeira ao sertão rumo ao Nordeste, a fim de aprisionar índios e buscar ouro e prata. Mas as ordenações eram claras. A ata quinta e segunda determinava que a idade militar começava dos 14 anos arriba. Arriba quer dizer acima. Só então era o homem considerado capaz para lutar a serviço de sua majestade, do rei, né? Porque quem enviava também essas bandeiras, né, era a mando do rei de Portugal, porque o Brasil, né, era colônia de Portugal. Então, é um texto Jovens Brasileiros, uma aventura literária ao longo de nossa história, da Vera Lúcia Vilhena de Toledo e Maria Odete Simão Brancatelli. E tem o Ivan Jaffe também, porque precisa-se, né, de muitas pesquisas para a gente colher dados assim, né, que aqui no caso foram uma história de dois jovens aqui, né. Essa história, ela é atual? Como você descobriu o período em que ela se passa? Então, durante a leitura do texto, como que você vai descobrir isso, né? Através de quê? Como que você vai saber se essa história é atual? A gente sabe que não. E qual é o período em que ela se passa? Foram mencionadas umas datas, mas comentei com vocês, né? Na época em que o Brasil foi colônia de Portugal. Então, vocês vão colocar na época do Brasil colonial. E atualmente, há atividades permitidas somente a partir de determinada idade? Dê exemplos. Sim, né, gente? Quais idades? Para dirigir, para votar, para servir ao exército, que é o serviço militar, né? Para prestar concurso público. Então, vocês vão colocar, tá bom? Nas vias paulistas, além de cuidar das tarefas domésticas, nas vilas paulistas, desculpem que eu falei vias, né? Nas vilas paulistas, além de cuidar das tarefas domésticas, as mulheres trabalhavam na lavoura, faziam artesanato e muitas vezes eram responsáveis por decisões cotidianas. Na época, essas atividades garantiam certa autonomia a essas mulheres. O que favorecia essa autonomia da mulher nessas localidades? O que vocês acham que favorecia a autonomia de uma mulher nessa época? Meados de 1900, por aí, né? Então, o que acontece? Quem se ausentou para elas terem autonomia? Então, vocês vão falar aqui, tá bom? Só diante dessa ausência, né, que elas teriam determinada autonomia. Então, vocês vão escrever aqui, diante da ausência,
não posso falar porque aí já conta a questão, né? Então, as pessoas que saíam para as expedições e deixavam elas, né, para ter a responsabilidade das decisões cotidianas do lar, de casa, do que se precisasse fazer, tá? Então, até a próxima aula. É aqui, né, as noções de como se funcionavam as expedições, que são as bandeiras, né, que foram responsáveis pela abertura do centro do país, né, pela descoberta das riquezas de outros povos indígenas, né? Então, tudo isso.